Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, começa agora mais um Abre Aspas, nesta segunda-feira, dia 6 de agosto. Comigo aqui nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje, segunda-feira, 6 de agosto de 2018, e nos destaques, eleições 2018, o PT anunciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como vice na chapa de Lula. A decisão foi tomada no final da noite de ontem nas redes sociais do partido, após recesso e convenções. O Congresso retoma os trabalhos nessa semana e a Câmara pode discutir aí sobre a cassação do deputado Paulo Maluf. A região aqui do Vale do Paraíba tem superávit de quase 3 bilhões de dólares, mas as exportações caem no mês de julho. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E a gente começa a edição de hoje do Jornal Abre Aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. A ciência pede socorro. A comunidade científica e acadêmica do Brasil deve continuar protestando nesta semana contra prováveis cortes no orçamento do Ministério da Educação e, por tabela, da CAPES, o Conselho Superior de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E o grito e a mobilização precisam ser fortes. Há uma informação de que o governo pretende cortar pelo menos 580 milhões da CAPES em 2019, o que causaria a suspensão no pagamento de bolsas e a interrupção de vários programas de fomento à pós-graduação no país. Os cientistas e alunos de todas as universidades brasileiras se mobilizam como podem para que o governo mantenha o valor de 2018 acrescido da inflação do período, como prevê a LDO de 2019. É inacreditável que a qualquer desarranjo orçamentário os governos busquem a saída para a sua ineficiência, cortando verbas da educação e da ciência, sempre os patinhos feios da história. E não dá para esquecer, nessa hora, dos bilhões desviados em esquemas de corrupção. A educação, como estamos cansados de saber, é a única forma de promover o salto para o desenvolvimento e a mudança no quadro de desigualdade social do país. No caso das pesquisas, o governo precisa entender que a continuidade dos projetos é vital e que qualquer interrupção pode comprometer de maneira irreversível os esforços já empreendidos. Fiquei impressionado com o depoimento do professor Stevens Rein, um dos principais cientistas do país, reconhecido internacionalmente pelo estudo relacionando a Zika com a microcefalia. Rein, que é professor titular e diretor adjunto do Instituto de Ciências Biomédicas da Federal do Rio, se diz chocado com a possibilidade de cortes de bolsas. Ele diz com todas as letras que esses cortes podem enterrar de vez a ciência no Brasil. Vamos falar de eleições 2018. O PT anunciou na noite de ontem que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi indicado candidato a vice-presidente na chapa liderada por Lula na corrida presidencial de 2018 e também um acordo com o PCdoB que vai permitir a entrada de Manuela Dávila na chapa. Segundo nota divulgada no site do ex-presidente, abre aspas, Haddad será o porta-voz de Lula até o trâmite final da homologação da candidatura dele na Justiça Eleitoral, fecha aspas. Concluída essa etapa, a nota segue informando que a ex-deputada Manuela Dávila ela assumirá a posição de vice na chapa por indicação do PCdoB, que aprovou também uma coligação nacional com o PT. A estratégia do PT é levar o nome de Lula como candidato à presidência da República até a Justiça Eleitoral decidir, com base na lei da ficha limpa, se o ex-presidente que está preso poderá ou não disputar as eleições deste ano.
O acordo dá a entender, embora não esteja explícito, que Manuela será candidata a vice com qualquer desfecho da Justiça Eleitoral, ou seja, com ou sem Lula na corrida presidencial. A deputada Manuela Dávila, porém, ainda não abriu mão oficialmente de sua candidatura à presidência da República por seu partido. Isso pode ser feito ainda nesta segunda-feira. Esse ponto é a única dúvida ainda do quadro eleitoral. E esse fim de semana teve o prazo final, né, para os partidos oficializarem os seus candidatos aí nas eleições de outubro. No sábado, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, teve a candidatura à presidência confirmada pelo PSDB. Com mais de 90% dos votos do partido, o ex-governador de São Paulo foi confirmado como tucano que vai tentar chegar ao Palácio do Planalto. Geraldo Alckmin e a senadora Ana Amélia, do PP, que é vice da chapa, vão disputar a eleição para a presidência da República este ano. Entre as propostas, Alckmin prometeu, caso vença a eleição, diminuir o tamanho do Estado, reduzir o número de partidos, gerar empregos, combater a corrupção e enfrentar o crime organizado. Aceito ser o candidato pelo PSDB e pelos demais partidos que aqui nos apoiam, desta ampla aliança dos que acreditam no caminho do desenvolvimento e não na rota da perdição do radicalismo. A Rede Sustentabilidade também realizou convenção em Brasília e definiu que a fundadora da sigla, da legenda, Marina Silva, vai ser a candidata a presidente. A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente vai ser a candidata à presidência da República pela Rede. Ao lado dela, o médico e ex-deputado federal Eduardo Jorge, do PV, foi confirmado como vice da chapa. Se for eleita, Marina prometeu tirar do papel uma ampla reforma política que proíba a reeleição para presidente e que só permita 2 mandatos no Legislativo. Disse ainda que vai rever parte da reforma trabalhista e promover outras 2 reformas, a da Previdência e a tributária. Além disso, afirmou que vai manter e aperfeiçoar os programas Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Eu quero entrar nessa campanha para oferecer a outra face junto com o Eduardo. E nisso temos um perfil parecido. Para a face da mentira, a verdade, para a face da preguiça, o trabalho, para a face do desânimo, a esperança, para a face do ódio, a união. E é por isso que nós estamos juntos para mudar o Brasil. O Partido Patriota confirmou neste sábado a escolha do Cabo Daciolo como candidato à presidência. Os patriotas se reuniram na cidade de Barrinha, a 350 quilômetros de São Paulo, e oficializaram a candidatura de Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos. Nascido em 1976, Cabo Daciolo é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Bombeiro, ganhou notoriedade quando liderou a greve da categoria em 2011 no Rio. A pedagoga Suelene Nascimento será a vice na chapa. Daciolo defende mais investimentos em educação, ciência e tecnologia. Ele é contrário ao aborto e a favor da redução da maioridade penal, defende mais investimentos em segurança pública e se diz contrário à ideologia de gênero. Vão tentar transformar o Brasil numa Venezuela. Eu digo que o plano de vocês vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. O recado. Não vou fazer essa guerra no plano natural. Essa guerra vai estar com dobrar de joelho, jejum e oração. Vamos libertar o nosso povo. Em São Paulo, o Partido Novo lançou um João Amoedo para concorrer à presidência. O Partido Novo se reuniu na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo, e confirmou o nome do empresário João Amoedo como candidato à presidência. Formado em engenharia e em administração, foi membro do Conselho de Administração do Unibanco e do Itaú BBA. O vice na chapa é Christian Lobauer, doutor em ciência política pela USP e professor universitário. As propostas de Amoedo para governar incluem a revisão do Pacto Federativo, com maior poder para estados e municípios, as reformas tributária, da Previdência e trabalhista, a privatização das empresas públicas, a implementação do voto distrital e facultativo e o combate às desigualdades. Na medida em que a gente é eleito, você tem um respaldo da população.
Então vai ser com esse respaldo que a gente vai negociar com o Congresso. Obviamente, fazer política é negociar, definir prioridades, mas diferente do que é feito hoje, sem o tomar lá da cá. Em Curitiba, no Paraná, o Podemos oficializou a candidatura do senador e ex-governador do estado, Álvaro Dias. Filiados ao Podemos, escolheram por aclamação o senador Álvaro Dias para concorrer à presidência da República e o ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, do Partido Social Cristão PSC, para vice. A coligação Juntos Podemos Mudar o Brasil conta ainda com o apoio do PTC, Partido Trabalhista Cristão, e do PRP, Partido Republicano Progressista. Se eleito, Álvaro promete gerar 10 milhões de empregos, fazer a reforma tributária para reduzir impostos, criar 500 centros de educação para o trabalho com o objetivo de reduzir a criminalidade entre os jovens, reformar a Constituição e eliminar privilégios, desperdícios e a corrupção. Nós queremos ver o Brasil crescendo, o empreendedor empreendendo, pagando impostos sim, mas o imposto justo, bem distribuído, menos no consumo e mais na receita. Muito bem. O candidato à presidência, o Jair Bolsonaro, do PSL, anunciou no domingo o nome do general da reserva, Hamilton Mourão, do PRTB, como seu vice na chapa. No discurso, Jair Bolsonaro agradeceu ainda a advogada Janaína Pascoal, e o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que tiveram nomes cotados para ser o vice na chapa dele. Janaína alegou questões familiares e recusou no último sábado o convite para ser o vice na chapa de Bolsonaro. Antônio Hamilton Martins Mourão é gaúcho de Porto Alegre, de 64 anos, tem 64 anos de idade, entrou para o Exército em 1972 e ficou na ativa até fevereiro de 2018. Ele ganhou notoriedade em 2005, quando estava no Comando Militar do Sul. Ele tinha feito críticas ao governo da presidente Dilma Rousseff e dito durante uma palestra que é preciso um despertar para a luta patriótica como saída para a crise política do país. Após as críticas, Mourão foi exonerado do cargo e designado para assumir uma posição na Secretaria de Economia e Finanças do Exército. 8h02, nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, tem mais informações, por isso, fique conosco na audiência. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com o Abre Aspas na edição desta segunda-feira, dia 6 de agosto, agradecendo a sua audiência pelo nosso Facebook, facebook.com/SPRio+, e depois na íntegra o conteúdo está na sprriomais.com.br. A SPRio+, dá sequência à série de entrevistas com os postulantes ao governo do estado de São Paulo e hoje vamos entrevistar ao vivo, por telefone, Rodrigo Garcia, que é candidato a vice-governador de São Paulo na chapa com o João Dória. Comigo aqui nos estúdios, para a gente poder participar da entrevista, desse bate-papo, está o jornalista José Guilherme Ferreira. Candidato, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal Abre Aspas. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Zé Guilherme. É um prazer falar com a população de São José dos Campos, enfim, toda a região. Habitação, do governo do Geraldo Alckmin, o que a população pode esperar nessa área? Olha, Rodrigo, nós tivemos várias inovações na área da habitação no último governo Geraldo Alckmin. Nós realizamos a primeira parceria público-privada de habitação de interesse social do Brasil, no centro da cidade de São Paulo. Isso permitiu com que a gente, mesmo em momentos de crise, fizesse obras de interesse da população. O programa de governo do João Dória, que eu sou candidato a vice-governador, tem estudado alternativas para a habitação de São Paulo. E uma das melhores alternativas é justamente a criação do cheque moradia, que ao invés do Estado contratar as obras através da CDHU, nós pretendemos apoiar a população mais carente com subsídio direto na aquisição do seu imóvel. A habitação é prioridade. Você sabe que a habitação, além de realizar o sonho da família da casa própria, ela gera emprego. E é importante para a retomada do crescimento do Brasil, Rodrigo. E, candidato, a questão da segurança também, que é um ponto que vem trazendo muita preocupação na nossa região, Apesar dos índices estarem baixando, mas ainda há uma taxa de homicídios muito grande aqui na região do Vale do Paraíba. Como trabalhar isso, candidato?
Olha, recentemente, inclusive, o João Dória esteve em São José dos Campos, visitando algumas cidades, e colocou de uma das suas iniciativas, que está também no nosso programa de governo, que é a expansão dos BAEPs, que são os batalhões especiais da Polícia Militar, de combate e repressão ao crime. Mas, além desse combate e repressão ao crime, nós temos que trabalhar na prevenção na segurança pública. E a ideia é com que a gente, em parceria com os municípios, consigamos criar um verdadeiro Big Brother em São Paulo, como o João Dória fez na capital de São Paulo, com a instalação de câmeras de vídeo monitoramento, que são ligadas diretamente ao Copom e também em parceria com as guardas municipais. Apesar dos índices de São Paulo, como você falou, e do Vale do Paraíba, serem índices muito bons, comparados ao nível nacional, comparados ao Brasil, ainda nós temos uma sensação de insegurança grande em São Paulo. Então, a segurança tem que ser olhada com muito cuidado, com muita atenção e com muita inteligência. Então, a ideia é, no combate à repressão e à expansão dos BAEPs e na prevenção, a questão da instalação de câmaras, principalmente nas grandes cidades onde os índices de violência são maiores. Bom, ligado à segurança também está a questão da educação, né? A gente vê que é uma cadeia ali que é importante se pensar num todo. E como é que está a preocupação, candidato, com relação também ao incentivo à educação aqui na região, principalmente aqui na região nossa do Vale do Paraíba, mas pegando também todo o estado de São Paulo? Olha, mais uma vez, se a gente comparar os índices de educação de São Paulo com o Brasil, nós estamos sempre em primeiro lugar, mas isso não é suficiente. Nós sabemos que a qualidade da educação pode e deve melhorar em São Paulo. Então, além da rede de ETECs e FATECs, que faz a educação para o trabalho, o ensino técnico, nós temos quase 1.200.000 alunos que hoje cursam o nível médio em São Paulo em escolas estaduais. E esse aluno terá um olhar muito especial, porque a gente sabe da importância de ter um currículo voltado à realidade da vida desse jovem, um currículo atrativo, e agora com a nova Lei Nacional do Ensino Médio é possível nós estabelecermos esse currículo atrativo, mas além disso nós queremos dar alternativa a esse jovem que está no ensino médio regular de São Paulo, a oportunidade também dele fazer um diploma, um curso técnico, como o das ETECs, que os jovens saem lá com 2 diplomas, do técnico e do médio. Então nós vamos fazer parceria com o setor produtivo para identificar em cada região do estado de São Paulo as vocações industriais, produtivas, de serviços e de comércio, e em parceria com a iniciativa privada também contratar cursos extracurriculares para que esse jovem possa se preparar ainda mais para o mercado de trabalho. Você sabe que a evasão escolar na juventude, no ensino médio, é muito grande e é uma geração toda que está sendo perdida se nós não demos uma alternativa para esse jovem no mercado de trabalho. É a chamada geração nem estudo e nem trabalho. São mais de 1 milhão de jovens em todo o Brasil que estão assim, dos quais quase 300.000 no estado de São Paulo. Então nós temos que ter uma atenção muito especial a esse jovem que hoje cursa o ensino médio no estado de São Paulo. Bom dia, candidato. É Guilherme que está falando. Bom dia, Guilherme. A gente viu que agora, a partir com a conclusão das convenções, o quadro agora está mais claro, né, em relação às candidaturas e às chapas. E a gente vê que nas últimas pesquisas, em relação ao governo do Estado, houve um crescimento do candidato SCAF, né? Na pesquisa anterior, o candidato João Dória estava numericamente na frente. Agora há um empate. Eu queria perguntar qual é a estratégia para conter o avanço dessa candidatura e o que vocês têm a contrapor em relação às propostas do candidato SCAF. Olha, Guilherme, no fundo a campanha vai começar a partir do dia 16 de agosto. E o que nós queremos apresentar ao Estado de São Paulo é um João Dória que foi prefeito de São Paulo, que é um grande empreendedor do Brasil, que tem uma visão de gestão muito clara, que inova na gestão pública, porque ele traz essa sua experiência da gestão privada, né? E efetivamente uma pessoa que faz, ao invés de falar. Eu acho que a campanha ela tem que estar centrada em cima das propostas, né? E a partir do final desse mês a televisão começa e aí nós podemos expor as propostas, o que nós queremos fazer, o que o João Dória pretende fazer e como ele pretende fazer à frente do governo de São Paulo. O que a gente percebe, Guilherme, é que o paulista
dá valor no Estado que tem. Ele sabe que tem um Estado equilibrado do ponto de vista fiscal e que esse equilíbrio fiscal deu oportunidade a São Paulo de fazer grandes investimentos em infraestrutura. Aqui a saúde, a educação, a segurança são melhores do que no resto do Brasil, mas o paulista também quer ver inovações, ele quer mais do que ele tem. Ele acredita todo esse bom Estado que ele tem ao PSDB, porque foram 24 anos de mandato, dos quais 14 administrados pelo ex-governador Geraldo Alckmin, e ele quer olhar para frente. Então, acho que o João Dória, ele mostra ao paulista justamente a segurança de manter essas conquistas que o PSDB teve em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, a inovação, o olhar para frente. Eu acho que o João Dória, ele vai, com a sua habilidade, com a sua forma de apresentar, e principalmente com a sua história de vida, né, ele vai se credenciar a ser esse homem do PSDB que consegue manter o que nós temos, mas principalmente avançar em relação a essas áreas importantes, Guilherme. Candidato, a escolha do seu nome na chapa com o João Dória marca a volta de uma composição aí entre PSDB e DEM no Estado após aí, acho que uns 8 anos aí. Como é que foi essas negociações para retomar, né, essa aliança, retomar essa chapa junto com o João Dória? Olha, Rodrigo, eu tenho 20 anos de mandato, né? Já fui deputado estadual, presidente da Assembleia, hoje sou deputado federal, líder do Democratas na Câmara dos Deputados. E nesses 20 anos eu fiquei 10 anos dedicados ao Legislativo e 10 anos licenciado dedicados ao Executivo. Você citou aí, fui secretário de Habitação do governador Alckmin, fui secretário de Assistência Social, de Desenvolvimento Econômico, e toda essa experiência, aliada ao Democratas em São Paulo, que é um partido estruturado em todos os municípios, né, fez com que o João Dória me convidasse para ser o seu candidato a vice-governador. Eu venho do interior de São Paulo, da região de São José do Rio Preto, né, e acho que essa união de esforços do PSDB, do Democratas e de vários outros partidos que estão conosco na coligação, é a maior coligação do Estado, que tem mais tempo de rádio, mais tempo de televisão, mostra a confiança que todos nós temos no João Dória para administrar o Estado de São Paulo. Já está definido, deputado, qual é o que um vice fará numa administração João Dória? Quer dizer, qual o papel do vice na próxima administração? Olha, Guilherme, ele tem dito, enfim, nas suas reuniões, que nós teremos uma administração conjunta, né? Eu, como candidato a vice, vou estar à disposição do governador, enfim, para ser escalado naquelas áreas e naqueles assuntos que o governador entende que é importante a minha participação. Eu sempre acredito que, enfim, o vice, ele pode complementar a chapa, pode ajudar na administração, né? Mas, naturalmente, a decisão do que fazer é sempre do governador. Eu fiquei muito honrado com o convite, porque admiro o João Dória, acho que ele é um bom brasileiro, ele deixou o conforto da sua vida privada para entrar na vida pública 2 anos atrás, disputando a eleição da maior cidade do Brasil, né? Inovou como prefeito de São Paulo, criando aí o Corujão da Saúde, vários programas que ajudaram a cidade de São Paulo a melhorar nesse momento de crise, né? Pegou uma administração com déficit orçamentário muito grande. O ex-prefeito de São Paulo, do PT, deixou mais de 7 bilhões de déficit orçamentário aqui na cidade de São Paulo. O Dória zerou esse déficit no primeiro ano, cortou uma série de gastos da prefeitura, como carro de secretários, enfim, custeio da máquina pública, economizou dinheiro público para a prefeitura terminar equilibrada, né? E, além disso, conseguiu alguns investimentos. Então, ele, de maneira muito rápida, conseguiu equilibrar as contas da cidade de São Paulo, montou um bom time, né? E hoje deixa a cidade de São Paulo nas mãos do Bruno Covas, que é um jovem político, neto de Mário Covas, né? E que está dando continuidade ao seu programa de administração para que ele pudesse ser candidato a governador, atendendo um apelo aí de vários partidos. Né? Mas houve muita crítica, né, em relação à saída dele da prefeitura, não é, candidato? É natural, enfim, as pessoas gostam da administração dele e gostariam que ele ficasse, mas eu sei que essa não foi uma decisão fácil que ele tomou. Ele ouviu os partidos, ouviu o seu partido, ouviu a própria sociedade em relação às pesquisas, né, e entendeu que se ele não tomasse essa decisão de ser candidato a governador, nós teríamos um risco de São Paulo cair em mãos de pessoas que, enfim, não estão preparadas para administrar o Estado, né, e foi atendendo a esse
apelo que ele tomou essa decisão, que não é uma decisão fácil. Ele saiu da zona de conforto, poderia ter ficado como prefeito, administrando o terceiro maior orçamento do Brasil, mas o João Dória é assim, ele observa, enfim, uma necessidade, uma demanda, vê que ele pode colaborar e ele aceitou esse desafio, né? Mas, candidato, até para o eleitor ficar mais tranquilo, assim, conversando com o João Dória, o senhor mesmo conversando com o João Dória, eleito, ele vai permanecer durante esses 4 anos? Quer dizer, a intenção é que às vezes você elege um candidato e ele não cumpre o combinado, no caso, o mandato por completo, né? E fica essa questão... Natural... Sim, desculpe, Rodrigo. É natural que ele cumpra, até porque nós não teremos outra eleição no meio, a não ser a eleição de prefeito, né? Então, ele já tem dito, enfim, que fica os 4 anos à frente do governo de São Paulo, é contra a reeleição por princípio, né? Então deve permanecer os 4 anos em São Paulo. E para a gente finalizar, candidato, especificamente aqui na região nossa do Vale do Paraíba, eu creio que vocês já estiveram recentemente aqui, aliás, o próprio João Dória esteve aqui em nossos estúdios, com a sua presença também aqui, né? E foi uma grande alegria recebê-los e tudo mais. Mas falando especificamente na região do Vale do Paraíba, há algum projeto, alguma proposta carro-chefe, alguma proposta de grande destaque que o senhor possa anunciar para a gente aqui para a região do Vale do Paraíba? Olha, São José já é uma região metropolitana e nós temos que começar a fazer um planejamento e uma ação pensando coletivamente, né, na conurbação urbana das grandes cidades, enfim, nos desafios. Eu acho que um dos grandes desafios que nós teremos pela frente, além de saúde, educação e segurança, é justamente um plano de mobilidade para o Vale do Paraíba, né? Nós temos o eixo da rodovia Presidente Dutra, que é o eixo de grande ligação do Vale do Paraíba, um pedaço do vale com a Ayrton Senna, enfim, e naturalmente nós tivemos, enfim, obras viárias importantes nos contornos das grandes cidades, na ligação dessas rodovias que ajudaram a desafogar. Mas nós sabemos que entre as cidades é fundamental nós termos uma ligação, se possível de VLT, como nós temos na Baixada, né, no Vale do Paraíba. São projetos que nós estamos estudando ainda, são projetos que demandam muitos investimentos e viabilidade. Porque esses projetos, Rodrigo, nós temos que fazer com a iniciativa privada, para que o orçamento público fique voltado à saúde, educação e segurança. Então, o Vale do Paraíba é uma região importante de São Paulo, uma região que liga São Paulo com o Rio de Janeiro, histórica, né, que tem, enfim, um investimento grande na ciência e tecnologia. O Parque Tecnológico de São José dos Campos é referência para o Brasil. Então, a prioridade nossa no Vale do Paraíba é a geração de empregos e a mobilidade urbana, e através de projetos que o Estado pode ser parceiro da iniciativa privada. Perfeito. Queremos agradecer, Rodrigo Garcia, pela participação aqui conosco, em nossos estúdios, aí por telefone aqui ao vivo, e boa jornada aí, bons trabalhos aí nesse ano eleitoral. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, um bom dia a todos os ouvintes da SP Rio. Muito bem, conversamos então aqui com o candidato a vice-governador de São Paulo na chapa com o João Dória, o Rodrigo Garcia do DEM. Essa entrevista depois estará na íntegra para você também, né, o trecho também separado lá no nosso site e nas nossas redes sociais. Nós vamos para um breve intervalo, mas você continue conosco na audiência. Já retornamos falando mais sobre política, falando também sobre o cenário aqui da nossa região e vamos também falar de esportes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição desta segunda-feira, dia 6 de agosto, do Jornal Abre Aspas, agradecendo mais uma vez a sua audiência pelo facebook.com/SPRio+, lembrando que sempre a partir das 7h30 da manhã estamos ao vivo pelo Facebook e depois na íntegra no sprriomais.com.br. Vamos falar da previsão do tempo, como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região e para quem vai contar aí com relação a isso, quem vai falar um pouquinho mais da previsão é a meteorologista Raquel Franco. Bom dia, Raquel. Bom dia, Rodrigo Fernandes. Esta segunda-feira já começou com chuva em várias regiões do estado de São Paulo, incluindo a capital paulista. Também houve registro de raios na região do Vale do Paraíba. Isto por conta da passagem de uma frente fria pelo oceano e também de instabilidade em altos níveis na atmosfera. A previsão até o final do dia de hoje é de céu encoberto e pancadas de chuvas isoladas em todas as cidades do Vale do Paraíba, Alto Tietê, Litoral Norte e também na Serra da Mantiqueira e capital paulista. Essas pancadas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.
As temperaturas estarão em ligeiro declínio em relação ao domingo, com máxima prevista de 17 graus na capital paulista, Alto Tietê e Vale do Paraíba, 16 graus na Serra da Mantiqueira e no litoral norte 18 graus. Raquel Franco, do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Raquel, pelas informações. Retornando com o jornal Abre Aspas, falando um pouquinho, voltando a falar, né, sobre as eleições. Pouco a pouco, o clima de eleições vai tomando conta do Brasil. É hora também de ficar atento às notícias falsas, às fake news, que muitas vezes contam com tecnologias sutis para enganar as pessoas. Basta caminhar pelas ruas para encontrar muita gente de olho no celular. Mensagens recebidas e várias vezes compartilhadas, sem a certeza de onde surgiram e se são verdadeiras. Já repassei muita coisa ruim que depois eu vim descobrir que não era nada daquilo. Hoje se tornou um hábito de se compartilhar as coisas sem se verificar se é verídico, de verdade, se não é, né? As notícias falsas ou fake news têm causado preocupação em todo o mundo. Na semana passada, o Facebook removeu páginas e perfis que fariam parte de uma rede coordenada, com o objetivo de espalhar desinformação. De acordo com especialistas, a divulgação de textos com conteúdo falso representa apenas o começo desse fenômeno. A produção de notícias falsas tem sido aprimorada, com o uso de tecnologia avançada que possibilita, por exemplo, adulterar vídeos, tornando cada vez mais difícil separar a realidade do resultado da manipulação digital. São as chamadas Deep Fake News, ou notícias falsas profundas. Neste vídeo, o ex-presidente americano Barack Obama aparece falando frases que ele nunca disse. Efeitos especiais foram usados para manipular a mandíbula de Obama e acrescentar falas criadas. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. O filmete foi produzido pelo diretor americano Jordan Peele, ganhador do Oscar de melhor roteiro original este ano com o filme Corra, para alertar como essa prática é perigosa. Em período pré-eleitoral, os riscos podem ser ainda maiores. Para ajudar o eleitor a fugir das armadilhas, a Fundação Getúlio Vargas criou a plataforma Observa 2018, que monitora o debate político e divulga ações de manipulação e mostra o que é falso. Recebeu um conteúdo, achou estranho, vê se tem na internet, joga num site de busca, vê se tem outras fontes dando a mesma informação, a chamada rechecagem, né? Tudo isso são práticas que diminuem o risco da gente cair numa notícia falsa. A tecnologia aliada para o mal, né? Mas é impressionante como a edição ficou perfeita naquele vídeo do Obama, né? A mandíbula dele falando exatamente de acordo com a... Enfim, é bom ficar muito atento e vai espalhar muito, né, as fake news. A tendência é que realmente haja uma grande concentração de fake news e tudo mais durante essas eleições. Bom, o Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta segunda-feira, depois de 3 semanas sem atividades na Câmara dos Deputados e no Senado. Na retomada desses trabalhos, há a expectativa de que amanhã, terça-feira, a mesa diretora da Câmara se reúna para decidir sobre a cassação do mandato do deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, que está preso em regime domiciliar. No plenário da Câmara, entre os itens que poderão ser colocados em votação, está a proposta que aumenta a participação do capital estrangeiro com direito a voto nas empresas de transporte aéreo. No Senado, o plenário deverá analisar uma medida provisória que prorrogou o prazo de contratos de alguns ministérios e a indicação de autoridades para agências e de diplomatas. O Supremo Tribunal fez na última sexta-feira a primeira audiência pública para discutir a polêmica legalização do aborto. O PSOL entrou com um pedido na mais alta corte do país para que as mulheres tenham o direito de abortar até a 12ª semana de gestação. Na abertura da audiência pública, a relatora do caso, ministra Rosa Weber, destacou a complexidade do assunto. Trata-se de tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa, e que provoca
muitas vezes, reações extremadas. No Brasil, o aborto é permitido em 3 situações: quando a gravidez é fruto de um estupro, no caso de fetos anencéfalos e quando a mulher está correndo risco de morte. Mas o pedido do PSOL quer mudar isso para permitir que o aborto possa ser realizado até o 3º mês da gestação. 40 especialistas a favor e contra a mudança no Código Penal vão ser ouvidos até segunda-feira. 60 a 70 mortes por ano por aborto, qualquer tipo de aborto, não só de aborto legal, isso não é um problema de saúde pública. Se você liberar o aborto, aí sim vai ser um problema de saúde pública. Aí vocês, pelo aumento da quantidade exponencial, esse número de 70, 60 vai se transformar em 1.000, 2.000. As mulheres acabam abortando na clandestinidade e apelam muitas vezes para soluções inseguras. O que são soluções inseguras? São abortos provocados por métodos perigosos, soluções tóxicas, instrumentos pérfuro-cortantes. Elas ingerem ou colocam soluções perigosas na genitália. Depois da discussão, a Procuradoria-Geral da República vai apresentar um parecer para a relatora do caso, Rosa Weber. A partir daí, a ministra elabora um voto que será julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas ainda não há prazo para que isso aconteça. E o destaque agora para a notícia regional. O destaque da notícia regional é por conta das exportações na RM Vale. A região metropolitana do Vale do Paraíba alcançou um superávit de 2,6 bilhões de dólares na balança comercial de janeiro a julho de 2018, segundo dados divulgados pelo governo federal. No entanto, você acompanha aí na sua tela, a região registrou uma queda de 33,59% nas exportações no mês de julho, na comparação com junho deste ano. Com isso, a RM Vale acumula quase 6 bilhões aí de dólares, 5,9 bilhões, em exportações nos 7 meses do ano, um recuo de 9,89% em igual período do ano passado. 5 dos 8 municípios que mais exportam no Vale do Paraíba reduziram as vendas no exterior em julho na comparação com o mesmo mês de 2017. Ilhabela recuou 48,79%, já São José dos Campos caiu 40% e Taubaté diminuiu 4,79%. Na contramão, Jacareí registrou uma alta de 19,84% nas exportações. As cidades de Caçapava e Cruzeiro também aumentaram o número de exportações. Muito bem, vamos falar de esportes com Ael Marques. Jornal Abre Aspas. Final de semana movimentado aí com as partidas, é claro, Ael Marques trazendo todos os destaques nessa segunda-feira. Ael, muito bom dia para você. E aos ouvintes e telespectadores da SP Rio+, e o grande destaque fica por conta do novo líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo liderou muito tempo, mas agora é a vez do tricolor paulista. O São Paulo ultrapassou o Flamengo, que perdeu sábado para o Grêmio 2-0, e o São Paulo acabou vencendo ontem a equipe do Vasco da Gama por 2-1 no Morumbi. Com os resultados desta rodada, a 17ª do Brasileirão, Botafogo e Santos 0-0, Grêmio 2, Flamengo 0, Corinthians e Atlético Paranaense 0-0, Paraná 0, Ceará 1. Olha o Ceará se recuperando, não é mais o lanterna, hein? Olha o Super Lisca, hein? América Mineiro e Palmeiras empataram em 0-0, Vitória e Cruzeiro 1-1, São Paulo 2-1 no Vasco, Fluminense e Bahia 1-1, Sport e Chapecoense empataram em 1-1. O Atlético Mineiro e Internacional jogam hoje à noite no Independência às 8 horas. Com os resultados, o Brasileirão ficou da seguinte maneira: São Paulo líder 35, Flamengo 34, Grêmio 30, Internacional 29, formam um G4. América Mineiro Atlético Mineiro 27 e o Palmeiras também com 27 estariam ali na pré-Libertadores. Na sequência, Corinthians 26, Cruzeiro 25, Fluminense 22, América Mineiro 21, Botafogo 21, Sport 20. Lá embaixo, na área mais complicada da tabela, o Vasco da Gama com 19, Vitória com 19, Bahia 18, Chapecoense 18, Santos com 17, Atlético Paranaense com 14, Ceará com 14 e Paraná com 13, são os 4 que estariam rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Uma nota especial fica por conta da conquista do Sul-Americano Sub-21, o basquete brasileiro retomando a hegemonia na América do Sul. Jogando na cidade argentina de Salto, o Brasil venceu por 84-76 e conseguiu aí o título de forma
invicta do Sul-Americano Sub-21, Rodrigo. Muito bem, obrigado aí pelas informações. Ele retorna então amanhã com mais destaques aí do esporte. E eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Obrigado, Zé. A gente retorna amanhã. Até amanhã. E obrigado a você, amigo ouvinte, amigo telespectador que acompanhou aí. Você sempre nos acompanha a partir das 7h30 pelo Facebook, pelo aplicativo da rádio que você pode baixar aí no seu celular, no seu tablet, disponível tanto para Android como para iOS. E depois o conteúdo na íntegra está no sprriomais.com.br. Aliás, aproveito para você seguir a gente, né? Tem um canal nosso no YouTube, curta lá nossa página no Facebook, interaja conosco pelas redes sociais. Amanhã nos encontramos com mais um Abre Aspas, uma excelente segunda-feira e até amanhã. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Você já deve ter ouvido falar da Plocad, né? Nós executamos serviços de comunicação visual para empresas e indústrias. Fachadas, letras caixas, placas, totens luminosos, adesivos, quadros de gestão e muito mais. Nosso atendimento industrial é técnico e nossa equipe preparada com os treinamentos de segurança exigidos. Precisou de comunicação visual? Então anota aí, plocad.com.br. E tem o telefone que também é WhatsApp, 3922-2344. Plocad, transformando ideias em